eu estava a dizer, isto não é um problema em si, porque nós sempre tivemos estrangeirismos, as línguas sempre se alimentaram umas às outras. Sim. O que pode ser um problema são duas coisas. Primeiro, é como a dieta. Comer só de uma fonte, ou seja, só comer uma coisa. Portanto, só o inglês é que nos está a dar palavras neste momento e isso pode ser digamos, uma fonte de alteração da língua. E empobrecimento também, não é? Pode acontecer, eu não diria que empobrecimento no sentido em que de repente o inglês está mesmo a substituir o português em muitos discursos. Eu acho mais perigoso o facto de, em muitas áreas, e todos nós passamos por isso, nós muitas vezes já começamos a produzir em inglês, mesmo áreas científicas, académicas e por aí fora, produzimos diretamente em inglês. E porque ou seja, o empobrecimento aqui não é exatamente se calhar o que estavas a dizer, mas o empobrecimento é quando um cientista ou um académico português escreve diretamente em inglês, vai provavelmente usar uma língua inglesa mais pobre e vai ter mais dificuldade em expressar-se e vai acabar por estar em desvantagem em relação a colegas que usam a sua língua. Exatamente. Portanto, o facto de não estarmos a usar a nossa própria língua nestas áreas empobrece a nossa expressão. Se os estrangeirismos podem empobrecer ou não a nossa língua, isso é uma discussão... é assim, à partida não empobrece, são mais palavras. Sim. Agora, se depois deitam fora outras palavras, não é? Se empurram outras para... Aí já poderá ser um tipo de empobrecimento. O mais perigoso deles todos... eu não sou propriamente uma pessoa que goste de ficar em pânico com a língua. Não acho que a língua esteja pior do que já esteve. Isso podemos depois discutir, porque é uma daquelas ideias que as pessoas têm com muita frequência, de que nós estamos a viver uma fase em que a língua está pior do que já esteve. Portanto, não é essa a minha opinião e depois posso explicar porquê. Mas há casos em que, de facto, por exemplo, se nós temos uma palavra como eventualmente, que quer dizer talvez, e de repente, por influência do inglês, nós começamos a usá-la com outro sentido, começamos a usar no fim, no fim, aí nós estamos a perder uma palavra, estamos a substituir uma palavra que já existia por aquela. Portanto, aí pode ser perigoso e temos de ter cuidado, e principalmente quem traduz, a minha área, não é? Temos de ter muito cuidado com as nossas próprias tendências. Mas como é que eu ia dizer? Portanto, aí pode ser um empobrecimento, mas digamos que o problema não é tanto o empobrecimento, mas mais da dificuldade de comunicar. Se tu estás a ler um texto, por exemplo, de economia, em que metade das palavras são em inglês, tu consegues compreender o que a pessoa está a... Pois, dificilmente. Portanto, ou seja, é mais um problema de afastamento do texto em relação às pessoas que vão usar aquele texto. Antes de colocar a próxima questão, não sei se também se pode incluir nesse teu exemplo que acabaste de dar do eventualmente o realize e o realizar. Sim. É bastante antigo esse erro, mas é um erro. Eu realizei que estava sozinho. Eu estava na praia, eu ia para os lados e realizei que estava sozinho. Eu digo que é um erro, estou eu a dizer, não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não há uma fórmula matemática que nos diga isto é um erro, isto não é um erro. Eu acho que ainda estamos a tempo de salvar a palavra, realizar enquanto palavra portuguesa, sem essa influência inglesa, e podemos fazer o esforço. Mas se os falantes continuarem por aí, não há nada que nós possamos fazer. Pois, é um tsunami, é como se fosse um tsunami. E as pessoas ficam desesperadas e pensam, mas isso no fundo é o vale tudo. Não, é exatamente o contrário do vale tudo, porque o vale tudo é eu poder dizer as palavras como eu quisesse com o significado que elas têm. Não é isso que acontece. A língua é uma coisa individual, muito individual, mas também coletiva. A língua cria-se em grupo, nas nossas conversas. E é o Vox Populi, exatamente. Vox Dei, não é? Digamos que, como diz um linguista meu amigo, que até é bastante conservador nestas coisas, a única ditadura que não podemos derrubar é a ditadura eu não sei se ele foi citado, pode estar, mas é a ditadura do uso da língua. Que o povo determina. Agora as pessoas dizem, mas agora o povo pode dizer o que quiser e acabou. Sim, basicamente sim. Agora, isto não é uma coisa que pode ser de um dia para o outro. Se eu agora me lembrar de dizer, a partir de amanhã eu quero que realizar signifique amar. Vamos imaginar. Não funciona. Podes dizer. Eu posso dizer, mas ninguém vai perceber. Vai ser muito estranho para as pessoas que estão à tua volta. Exatamente. Olha, realizo-te muito. Exato. Isso não vai funcionar. Quer dizer, até pode... Como é que eu ia dizer? Pode funcionar como piada entre amigos. Todos nós sabemos que entre os amigos nós temos palavras que só aqueles amigos é que compreendem o verdadeiro significado. Pode funcionar num casal. Mas a língua não é aquilo. Ou seja, nós não vamos de repente mudar a língua por causa disso. Agora, se um determinado uso se viraliza e começa a ser usado por todas as pessoas ao longo de muito tempo de forma sistemática, é isso a língua. A língua